Olá galera, espero que estejam bem. Hoje veremos números, soma e subtração. Esse vai ser o primeiro vídeo da série, beleza? Então galera, números são valores, tá? Sozinhos são apenas valores, tá? Números positivos inteiros, 1, 3 e 45 são exemplos disso. E a gente também tem os números negativos, né? Que é o menos 1, menos 3 e menos 45, certo? Números quebrados são números com vírgula. E o número zero é o único número que não tem sinal positivo ou negativo, tá? Todos os outros números, eles têm um positivo e um negativo, certo? E muito importante, galera, o zero, ele não é 0,1 ou 0,0000 qualquer coisa. O zero é zero, beleza? E esse sim, o 0, qualquer coisa, possui um número positivo e um negativo, certo? Sinal. Números positivos, quando crescem o valor, estão aumentando, beleza? Ou seja, o 10 ele é maior do que o 5,5, o 40 é maior do que o 10 e o 100 é maior do que o 40, certo? Se eu aumentei o valor dele, ele cresce, beleza? Já os números negativos, quando cresce o valor do número, ele diminui, tá? Por exemplo, o menos 10 ele é menor do que o menos 5,5, porque eu estou crescendo um número, mas ele é um número negativo, então eu estou diminuindo o valor dele, certo? Então o menos 40 é menor do que o menos 10 e o menos 100 é menor do que o menos 40, certo? Faltou um sinal negativo aqui, beleza? E a vírgula, tem algumas observações sobre ela, certo? A vírgula indica um pedaço ou uma parte de alguma coisa que você está querendo dar aquele valor, tá? Por exemplo, uma pizza é 1. Agora, metade da pizza, a gente tem 0,5 pizzas, certo? Então, uma pizza e meia, a gente pode escrever 1,5 pizzas, certo? Os centavos, por exemplo, são partes do real, beleza? Então, 50 centavos são 0,5 reais, tá? Muito importante, atenção aos últimos dígitos do número depois da vírgula. Se depois da vírgula e de números que não sejam o zero aparecer o zero, ele pode ser retirado, tá? Por exemplo, 23,2500. Isso é igual a 23,25. Aqueles dois zeros, eles não têm valor, tá? Porque está depois da vírgula. 45,06700. Os últimos dois zeros também podem ser retirados. Agora, o zero depois da vírgula, ele não pode ser retirado, porque tem o 67 depois dele, tá? A não ser que eu arredonde o número, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Operações, galera. Vamos falar agora sobre conta, né? Primeiro, sinal de igual, certo? Ou igualdade. Toda conta tem um sinal de igual nela. Tudo que está à esquerda desse sinal de igual possui o mesmo valor numérico que tudo que está à direita do sinal de igualdade. Por exemplo, vamos ver as igualdades, né? Esse 3 aqui, ele é igual a 1 mais 2, certo? Só que ele também é igual a 4 menos 1. Isso daqui também é igual a 3 vezes 3 dividido para 3. Também é igual a raiz de 9. Isso aqui também é igual a x ao quadrado, o que é um exemplo de uma equação, certo? E que também é igual a 1,5 mais 1,5, beleza? Então, o sinal de igualdade é isso, beleza? Indica igualdade no valor, tá? Na prática, você geralmente tem uma conta de um lado da igualdade e do outro lado você tem o resultado dessa conta, tá? Significa que toda aquela conta de um lado é igual em valor àquele outro lado, tá? Ou o resultado. Se você fizer qualquer coisa de um lado, somar, multiplicar, subtrair, etc., de um lado da igualdade, tem que fazer a mesma coisa do outro lado para que a igualdade continue correta, beleza? Para que um lado continue em valor igual ao outro lado, tá? Por exemplo, vamos mexer com esses lados da igualdade. Tem a conta aqui, 3 é igual a 1 mais 2, né?
Então essa igualdade ela é verdadeira, certo? Então se eu multiplicar o lado da igualdade, que tem o 3, por 3, vai dar 9, certo? Então para eu manter a igualdade verdadeira, eu tenho que multiplicar o outro lado dela por 3. Ou seja, o 1 mais 2 vezes o 3 também vai dar 9. Dessa forma eu mantenho Dessa forma eu mantenho a igualdade correta. Tá? Operação soma e subtração. O operador mais ou menos vai se juntar com o sinal do número, quando o número tem sinal. Tá? Na verdade, todo número tem sinal. Esse sinal pode ser positivo ou negativo. O sinal positivo a gente não escreve, tá? Só o sinal negativo. Mas ele existe, o sinal positivo está lá. Tá? Então, o operador ele vai se juntar com o sinal do número. Ou seja, ele vai fazer o famoso jogo de sinal, beleza? Igual nessa tabelinha que está aqui do lado, certo? O mais com mais vira mais, o mais com menos vira menos, o menos com mais vira menos, o menos com menos vira mais. Ou seja, sinais iguais vira mais, sinais opostos vira menos, certo? Por exemplo, se eu somar dois números positivos, 3 e 5, 3 mais 5 dá 8. Se eu somar um número positivo com um número negativo, é o 3 e o menos 5. Fica 3 mais menos 5. Aqui eu faço o jogo de sinal do mais com o menos. Então vai ficar 3 menos 5, que dá menos 2. Se eu somar menos 5 e 3, menos 5 mais 3 vai dar menos 2, certo? Nesse caso, o primeiro número que tem o sinal negativo. O segundo número que é o sinal positivo, o resultado disso vai dar positivo, certo? Então a conta fica soma e ela não converte para subtração. Agora, se eu for somar dois números negativos, vai ficar o jogo de sinal vai dar um resultado negativo, certo? Então vai ficar menos 3 mais menos 5, fica menos 3 menos 5, que dá menos 8. Agora, se eu for subtrair, certo? Agora a conta muda, beleza? Então, se eu for subtrair dois números positivos, a conta vai ficar desse jeito aí. 3 menos 5 é igual a menos 2, certo? Se eu for subtrair um número positivo e um negativo, fica 3 menos 5, que é igual a 3 mais 5, que dá 8. Olha o jogo de sinal acontecendo aí, certo? É nessa hora que a maioria das pessoas erra, beleza? Continuando aqui. Se eu for subtrair menos 5 e 3, tá? Então vai ficar menos 5 menos 3, dá menos 8. Agora, galera, se eu for subtrair dois números negativos, como é que fica? Menos 3 menos o menos 5. Então aqui vai acontecer o jogo de sinal também, e aí vai ficar menos 3 mais 5, que já dá 2, certo? Olha só, galera, vamos fazer um exercício rápido aqui. João tem R$10 de débito em uma loja, certo? Ele ganhou uma dívida de R$4. Olha só, ele ganhou uma dívida de R$4. Foram lá e fizeram uma conta no nome dele, beleza? Depois ele ganhou um crédito nessa loja de R$8. Ele ganhou uma promoção, por exemplo. Depois perdeu aquela dívida de R$4. Quem tinha feito a dívida foi lá e pagou, tá? Depois comprou um produto de R$2 lá na loja. Qual o valor do saldo de João, certo? Vamos montar a conta analisando esse problema. Então, olha só. O João ele tem R$10 de débito na loja, ou seja, menos 10, certo? Ele ganhou uma dívida de R$4, ou seja, mais 4 negativo, ou seja, mais menos 4. Ele ganhou um crédito de R$8. Ele ganhou, ou seja, mais 8, certo? Depois ele perdeu aquela dívida de menos 4. Se ele perdeu, é menos 4 negativo, ou seja, menos 4. Depois ele comprou um produto de R$2, ou seja, ele gastou R$2, então é menos 2. Igual a, como que fica essa conta, certo? Vamos fazer o jogo de sinal nela primeiro, né? Então vai ficar menos 10, esse mais com esse menos vira menos. Esse mais 8 eu repito, esse menos com esse menos
vira mais. E o menos 2 eu repito. Agora a gente resolve a conta. Menos 10 mais 4 mais 8 mais 4 menos 2 vai dar menos 4, certo? É isso aí, galera. Deixa o like se vocês gostaram. Deixa o comentário, se inscreve no canal. Deixa no comentário o que vocês têm mais dificuldade, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza, pessoal? Tô aprendendo a fazer esses vídeos agora. Se tiver alguma sugestão de alguma coisa para melhorar, deixa nos comentários aí, tá? E é isso aí, vamos que vamos.